Isso aqui seriam as supostas pegadas de um reptiliano que atacou um jovem em 1988. Esse é um caso tão bizarro que teria até saído nos jornais da época. E bom, por mais que a história seja antiga, esse caso mostra que não é de hoje que existem relatos de encontros com reptilianos. Então é isso que vamos mostrar pra vocês no vídeo de hoje. O garoto que foi atacado por um reptiliano. E os reptilianos, para quem não conhece, seria tipo um homem-lagarto, com origens desconhecidas ou até mesmo extraterrestres. No folclore do condado de Lee, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, existe uma lenda muito famosa sobre o Lizard Man, que também é conhecido como o Homem-Lagarto do Pântano. Ele seria a entidade que muita gente acredita que habita o Pantanal da região. A criatura foi mencionada pela primeira vez lá no final dos anos 80. Esses supostos avistamentos e danos causados pela criatura renderam uma publicidade para a região. Então, será que essa história é real ou apenas mais uma invenção da mídia para atrair a atenção? O caso aconteceu no dia 29 de junho de 1988. Lá nos pântanos de Escape or Swamp, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Christopher Davis tinha 17 anos. Ele trabalhava no turno da noite em um restaurante de fast food. Ele estava dirigindo de volta para casa, depois do trabalho, e por volta das 2 horas da manhã, o pneu do seu carro acabou furando. Christopher parou para trocar o pneu perto do pântano de Escape or Swamp. Quando terminou e foi guardar o pneu furado no porta-malas, viu uma criatura correndo em sua direção. A criatura estava a cerca de 25 metros de distância. Foi aí que ele entrou no carro e saiu correndo. Porém, quando ele estava a mais ou menos 64 km por hora, a criatura agarrou a maçaneta da porta. Foi aí então que de perto, ele conseguiu ver melhor aquela coisa. Era uma criatura reptiliana bípede. Tinha cerca de 2 metros de altura. Tinha a pele meio verde áspera com escamas, tipo a pele de um lagarto. Olhos vermelhos e brilhantes. 3 dedos e garras pretas. Era possível ver que a criatura era grande, forte e raivosa. Nisso, conseguiu trancar o carro e começou a dirigir. Mas a criatura pulou para cima do teto do carro. Então acelerou mais e freou bruscamente, fazendo a criatura rolar do carro. E isso deu a Davis tempo suficiente para escapar e fugir para casa. Ao chegar, contou toda a história para o seu pai, que chamou o xerife Liston Truesdale. Davis relatou ao xerife que seu carro tinha sido danificado por uma criatura bizarra, uma criatura desconhecida, totalmente diferente de tudo. Foram inspecionar o carro e encontraram um espelho retrovisor de Davis seriamente danificado. Marcas de arranhões também foram encontradas no teto do carro. Os danos ao veículo eram exatamente como a história que Davis tinha contado. O xerife não estava acreditando muito naquela história, então pediu para Davis fazer um teste do polígrafo, conhecido também como detector de mentiras. E por incrível que pareça, segundo o detector, tudo que Davis estava falando era verdade. O departamento do xerife então fez vários moldes de gesso, de supostas 3 pegadas da criatura. As pegadas mediam cerca de 36 centímetros de comprimento. E isso, galera, é um calçado número 50. O porta-voz do Departamento de Recursos Marinhos da Carolina do Sul, Johnny Evans, disse que as pegadas não eram de nenhum animal já registrado. A cobertura dos jornais e da mídia trouxe uma grande atenção para o caso. E com isso então, com o aumento da publicidade, muitos relatos de avistamentos vieram à tona. Logo, a área se tornou atração turística para visitantes e caçadores. Empresas locais, por exemplo, começaram a vender camisas e souvenirs do Lizard Man. Isso incentivou a mídia a continuar dando gás para essa história. A estação de rádio local WCOS até ofereceu uma recompensa de $1 milhão para quem conseguisse capturar a criatura viva. Em agosto, por exemplo, um aviador chamado Kenneth Hoare apresentou um relatório policial alegando que tinha encontrado o Lizard Man na estrada. Ele disse que tinha atirado na criatura e ferido ela. Até apresentou uma pequena quantidade de sangue como evidência, mas se retratou dessa história 2 dias depois. O homem disse que tinha inventado tudo isso para continuar mantendo viva a história do Lizard Man. Então ele foi acusado de portar ilegalmente uma pistola e de apresentar um relatório policial falso. Ou seja, no final, ele ainda se lascou. E com isso então, as autoridades policiais locais especularam que os avistamentos provavelmente poderiam ser apenas de um urso. Os relatos da criatura foram diminuindo aos poucos no final do verão de 1988, porém não pararam completamente. Na década de 90, Robert Cooper, do Corpo de Engenheiros do Exército, afirmou ter visto uma criatura meio homem, meio réptil,
correndo em uma estrada. 2004. Uma garota afirmou que um enorme humanoide parecido com um lagarto saltou de um rio e tentou agarrar ela. Já em 2005, uma mulher na cidade de Newberry, na Carolina do Sul, disse ter visto duas criaturas com olhos vermelhos brilhantes. As criaturas estavam do lado de fora da sua casa, na zona rural, observando ela. 2008. O casal Bob e Dixie Rayson, da cidade de Bishopville, na Carolina do Sul, afirmaram que a sua minivan tinha sido atacada por algum tipo de animal. A minivan ficou com enormes cortes e grandes danos nas laterais. Eles também disseram que uma vaca e um coiote foram encontrados mortos em um campo próximo. O investigador cético Ben Radford afirma que os detalhes dessa história de Chris Davis não batem muito. Ele diz que ao longo do tempo os detalhes mudaram muitas vezes. No começo, ele dizia que a criatura parecia ter escamas. Já em outra versão, ele disse que parecia que a criatura estava coberta de lama. Ben Radford também questiona como Davis teria conseguido ver tantos detalhes, já que a criatura estava no escuro às 2 da manhã. Segundo ele, não havia iluminação nas proximidades, e era uma área fortemente arborizada. O investigador também disse que o timing da história de Davis não bate, Pois segundo Davis, ele teria avistado a criatura quando ele estava fechando o porta-malas e ela teria vindo correndo na sua direção. então ele ainda tinha que ter tempo para voltar para o carro e partir. Porém, ele disse que a criatura alcançou o carro quando ele estava a uma velocidade de mais ou menos 64 km por hora. E se a criatura era tão rápida assim, Davis não teria tido tempo de fechar o porta-malas e entrar no carro antes que ela o atacasse. Afinal, a criatura estava a apenas 25 metros de distância dele. Ben continuou dizendo que Davis só contou sua história para a polícia 2 semanas depois do ocorrido. E que aquele teste do detector de mentiras que ele havia feito teria sido apenas uma manobra publicitária de uma empresa chamada Salter Marketing Inc., Ela basicamente arranjava aparições pessoais para Davis. para assim dar mais peso e acabar validando toda aquela história, como se fossem as agências atuais. Outra questão é que não existe nenhuma foto dos danos causados no carro de Davis. E se a criatura era tão agressiva assim, por que não apareceram outras pessoas que também foram prejudicadas por essa criatura? No final, o investigador Radford diz que o relato de Davis é cheio de implausibilidades e de impossibilidades. Mas e você, galera, acredita nessa história? Acha que essa criatura realmente existiu? E que criatura era essa? Ela era daqui da Terra? Ela era lá de outro planeta? Ou você acha que essa história foi totalmente inventada? Comente aí também se você já presenciou algum relato parecido com esse. Então, galera, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Segue a gente lá nas redes sociais e se inscreva no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu, galera. Valeu. Isso aqui seriam as supostas pegadas de um reptiliano que atacou um jovem em 1988. Esse é um caso tão bizarro que teria até saído nos jornais da época. E bom, por mais que a história seja antiga, esse caso mostra que não é de hoje que existem relatos de encontros com reptilianos. Christopher Davis tinha 17 anos. Ele trabalhava no turno da noite em um restaurante de fast food. Ele estava dirigindo de volta para casa, depois do trabalho, e por volta das 2 horas da manhã, o pneu do seu carro acabou furando. Christopher parou para trocar o pneu perto do pântano de Scape Swamp. Quando terminou e foi guardar o pneu furado no porta-malas, viu uma criatura correndo em sua direção. A criatura estava a cerca de 25 metros de distância. Foi aí que ele entrou no carro e saiu correndo. Era uma criatura reptiliana bípede. Tinha cerca de 2 metros de altura. Tinha a pele meio verde áspera com escamas, tipo a pele de um lagarto.